Tô meio com fome. Tá com fome de café da manhã ou de almoço? Eu não sei, cara, tem esse problema. Esse horário, assim, quando a gente grava o pod esse horário, eu sempre fico meio na dúvida de se eu almoço antes de vir, ou se eu dou. Sabe, eu amo café da manhã, cara. Eu queria sempre poder tomar dois. Eu acho que dois cafés. Como é que é plural de café da manhã? Não sei. Cafés da manhã. Cafés da manhã? É, O S só no primeiro, só no né? primeiro. Você viu que eu tava no campo de girassol maravilhoso? Pois é, eu vi, achei uma coisa Eu podia tão. ter fingido que eu tinha ido pra França, né? Eu devia ter fingido que Uma eu coisa tava. Van Gogh, né? Não é? Eu Achei uma devia ter coisa fingido totalmente que eu Van tava em Gogh. Arles, assim, num lugar. Ai, gente, eu preciso responder esse ano. Deixa eu concentrar. Cadê a Ana Concentra. Carbate? Eu tô achando chiquérrimo que a gente vai conversar com a Ana. Eu avisei que a gente ia atrasar um pouco, já fiquei nervosa, porque a Ana Cara, é eu posso. séria, Mas eu atrasei. cumpre horário. Mas olha só, poucas vezes na vida eu atrasei tão pouco. Não sei, mas é porque cada um tem o seu padrão, né? Do que é atrasar e do que é. Então, tipo assim, 10h58, Sei. a Ana falou, já estou aqui. Eu Ai, falei, meu então, Deus. Ana, nós aqui no A Noronha, gente é meio. a gente fica assim meio à Você. mercê dos Você. engarrafamentos, do trânsito, do túnel. A Maria, por exemplo, fica muito tempo no túnel. Cara, eu tô querendo muito melhorar. Você não acha que eu tô melhorando um Eu pouco? acho que você está melhorando. Cada semana, 10 minutos de melhora. Miguita, tava com saudade, que você agora fica mais em São Paulo. Acabou a tua peça, você continua indo pra São Paulo. Pois Pra que é, isso, cara. gente? Farão trabalho lá, A gente gente. podia fazer uma sucursal do Noronha em São Vamos Paulo. fazer isso. Não, vamos fazer sucursal do Noronha em São Paulo? Vamos. Será que a Ana vai ter música? Eu tô com muita saudade de Guilherme Arantes. Olha lá, a Ana. Ana. Lá vem elas, lá vem ela. Deixa falar, melhor deixar. Gente, hoje o nosso Noronha tem uma convidada especialíssima, Ana Carbate. Oba! Ana Carbate foi minha colega de Unirio, né, Ana? Fomos contemporâneas. Exatamente. A Ana é uma grande atriz. Eu tenho a maior admiração pela Ana. Estou aqui apresentando Ana Carbate, Maria Ribeiro. Não, a gente se conhece, Bel. Você tá doida? Vocês se conhecem? Toda vez é isso que a gente tenta apresentar uma outra, a gente já conhece. Claro, gente. Da onde que a gente se conhece, Ana? Eu já nem sei da onde. Acho que uma novela que se fazia com o Paulo, Força de um Desejo. Eu fiz Força de Desejo com o Paulo, a gente participava de muitas festas, era um elenco muito festeiro. A gente sempre se encontrava, todo fim de semana, em festa na casa de alguém. Rio de Janeiro, os atores também, a gente não é exatamente uma Não, multidão, né? Exato, e a gente na vida há 20 anos, né? A gente já tá velha, exatamente, porra. É difícil agora você conhecer alguém. E a gente mora numa província. Exatamente, no balneário. E também não é que tem, assim, 10 emissoras de TV. A gente tem 2 opções de emprego e o resto é guerrilha. Cara, outro dia eu vi uma coisa tão linda de um professor de teatro americano, mas ele falando dos artistas, ele falou assim, cara, artista é o seguinte, é igual a todo mundo, o artista não é diferente. A única diferença é que o artista é uma pessoa mais sensível à humanidade, de um modo geral, né? Eu vi essa fala, e aí ele fala assim, às vezes é insuportável. É a dor e o prazer. Sentir tudo muito nesse momento que a gente está vivendo é bem ruim. Eu preferia estar um pouco mais anestesiada, mas não é possível, né? Ao longo da pandemia, em alguns momentos eu falei assim, ai, chega, vou parar um pouco de acompanhar, vou parar um pouco de ver as coisas, mas não é da nossa natureza, né? A gente fica parecendo que a gente abriu mão um pouquinho de ser a gente durante 2 semanas. E até porque é o que nos alimenta, né? Porque a arte é beleza também, mas tem muita feiura na beleza, né? Então, e a gente se alimenta disso, não existe um lado só, nada tem um lado só, né? Mês passado, assisti a peça da Ana, que é um projeto pessoal, né, autoral seu, chamado Ninguém Sabe Meu Nome. E essa semana teve o ocorrido lá com os filhos da Giovana e do Bruno. E imediatamente eu me lembrei do tema que você traz Porque na peça. você tinha falado disso. Tinha falado já. E aí aconteceu 15 dias depois. Sim. Não que não aconteça todos os dias, Sim, mas sim. a gente ficou sabendo, né, por se tratar de 2 filhos de 2 pessoas muito conhecidas. Eu fiquei profundamente tocada quando eu assisti sua peça. No lugar de aonde eu tenho que melhorar, o que é que eu não enxergo. Como público branco da peça, eu senti que muitas coisas foram direcionadas ali a mim, ainda que não num tom acusatório. Eu não me senti em nenhum momento numa berlinda, mas eu me senti sacudida. Sendo chamada pra briga, né? Eu me senti sacudida. Não é só a gente falar de que não tem lugar de fala e escutar, né? Tem que partir pra cima.
Eu fico muito contente com a maneira como você introduz o seu sentimento, né, assistindo o espetáculo, porque quando eu comecei a escrever esse projeto, os termos que eu usei na definição do projeto, você acabou de aplicar todos eles. E era exatamente o que eu queria com esse espetáculo. Eu queria chamar as pessoas para o debate sem colocar ninguém na berlinda, sem acusar ninguém de nada e realmente chamar para o debate para pensar em soluções. Pensar que essa questão do jovem negro no Brasil é uma questão que precisa ser endereçada. Ela precisa começar a ser pensada pela sociedade porque isso está errado há muitos anos. Essa questão do problema da pessoa preta não é um problema da pessoa preta, porque as pessoas que agridem os jovens e as crianças pretas geralmente não são pretas. Toda criança preta cresce com esse sentimento de não pertencimento, esse sentimento de cerceamento do movimento, não cresce com liberdade. E isso não está certo. Não está certo você privar uma criança de ser. Então, a ideia nasceu disso. Eu sou mãe de um menino preto, comecei a me aprofundar muito na leitura de um ativista americano chamado James Baldwin, que é muito conhecido, e eu comecei a querer dizer aquelas coisas que ele falava. Eu dizia, eu quero ser porta-voz disso. E aí, a minha sorte de ser uma atriz, e eu falei, eu vou fazer isso no teatro, é o melhor lugar para eu fazer, eu quero falar sobre isso. Tentando encontrar um mote que fosse dramático, né, mesmo, assim, como é que a gente transporta isso para o teatro, para que não seja uma coisa só literária, né, como é que a gente transporta e aí pensei nisso, numa discussão com meu marido, uma conversa com meu marido é branco, caucasiano, e nós somos pais de um filho preto. E a gente conversa muito sobre isso, de o que a gente tem que fazer, né, para ajudar nosso filho a se desenvolver nessa sociedade de uma maneira que não seja traumática para ele, mas que ele entenda que as coisas são um pouquinho diferentes, né? Isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção nesse lugar de mãe. Até que ponto você empodera a criança, né, investe na autoestima, e como, ao mesmo tempo, você investe na autoestima e pede para ela andar de cabeça baixa e ter cuidado com os movimentos bruscos. É como ensinar e desensinar uma coisa, né? E, ao mesmo tempo, é o papel, porque não tem como a gente... preparar para a vida, né? Exato, não tem como a gente proteger a pessoa sem ensinar ela a se defender sozinha, né? Exatamente. Eu acho que é um trabalho da sociedade. E é isso que todos os ativistas, todos os inscritos, todas as pessoas que estudam e desenvolvem teorias, né, sobre o papel da sociedade nisso, estão falando a mesma coisa. Estão dizendo que cada um tem que assumir a própria responsabilidade. A minha responsabilidade como mãe é preparar meu filho para que ele sobreviva, né? Essa é a primeira coisa. A gente precisa reagir quando a gente vê uma situação de racismo, principalmente relacionada às crianças e os jovens. Principalmente. Eu acho que para todos os casos, mas é porque um adulto aprende a se defender de outras formas, né? A gente tem outros mecanismos. Mas uma criança não tem. Uma criança tem uma inocência. Então, toda pessoa branca e preta que veja uma criança ou um jovem sofrendo racismo precisa levantar a voz. Como é que você leu o episódio da Giovanna e do Bruno, Ana? Eu acho que é fundamental ter uma pessoa com a visibilidade da Giovanna tendo uma reação tão contundente. Mas eu confesso para você que a primeira pergunta que me veio na cabeça foi: se a Giovanna não fosse mãe dessa criança preta, ela reagiria assim? Ela partiu em defesa da própria cria, né? E eu acho que o que a gente precisa é que a Giovanna parta também em defesa da minha cria. Nós somos pessoas privilegiadas, a gente está aqui falando com uma bolinha, né? Nós moramos nos bairros nobres da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? A gente está aqui, de certa forma, protegido, a gente se protege de certa forma, né? É esse braço que precisa se estender, sabe? Para além desse nosso território aqui. Então, num segundo momento, eu fiquei muito feliz de ver a repercussão que isso teve, da atitude da Gil, mas eu comecei a pensar isso, como é que a gente faz para que não seja só a defesa da própria cria, sabe? Que seja a defesa de todas essas outras crias, né? Meu filho estuda numa escola
onde ele é a única criança preta da turma dele. E eu tenho que conversar com meu filho dizendo, olha, você está se divertindo com seus amigos, é muito legal, mas toma cuidado, porque aquele outro menino que é seu amigo, que é mais levado, ele vai se safar melhor das coisas do que você. E meu filho não entende ainda, ele realmente não entende. Ele olha pra mim como quem diz, que porra é essa, mãe? Ele tem quantos anos, Ana? O meu filho tem 9 anos. Ele olha pra mim como quem diz, qual é seu problema, mulher? Né? Eu vi um pequeno trecho de uma conversa da Thaís Araújo com a Giovana, eu acho que um pequeno trecho do podcast que a Giovana faz. E aí a Thaís falava assim, isso que você está vivendo agora com seus filhos é uma novidade para você. Você nunca viveu, porque você é uma mulher branca. A gente já vive isso há muitos anos, assim, todo mundo antes da gente, né, nossos pais, nossos avós, e piorando, né? Quanto mais para trás a gente vai, pior é. Então eu fiquei pensando se o fato da gente ter ficado sabendo, porque ela é uma mulher branca, uma mulher muito conhecida, se E isso... porque alguém gravou, né? E porque alguém gravou. Se Isso também muda muito, porque o que a gente vê, a gente sente de outra maneira. Sim. Sim. Se isso, de uma certa maneira, não autorizou ela, entre todas as aspas, de ter essa reação, que é uma reação natural de uma mãe, né? Independente da ocorrência que seja, a gente parte para cima. Se alguém sacaneia ou se alguém Com certeza. exclui o nosso filho ou maltrata o nosso filho, a gente quer matar a pessoa. Isso é uma reação primitiva nossa. E eu fico pensando até que ponto todas as mães pretas tiveram que segurar esse instinto ao longo da vida, sabe, das gerações. A própria Giovana falou isso no Fantástico, né? De pessoas que acusaram um pouco dela ter se cedido. Ela falou exatamente isso. Primeiro, eu tenho que dar o exemplo para eles, né? Tenho que dar o exemplo para os meus filhos para que eles aprendam a se defender. Porque quantas vezes isso aconteceu e vai acontecer sem eu estar junto, né? Sim. E depois, porque se fosse uma mãe preta, a leitura seria outra, né? Infelizmente. Totalmente. A mulher preta, ela, numa circunstância como essa, a gente já viu milhões de vezes, ela é tratada como louca, ela é presa, ela é achacada também junto com o filho. Eu acho super importante isso, a gente ter essa dimensão, né, assim, do espaço que a Giovana tem para ter uma reação como essa, né, que eu não sei se eu tivesse a mesma reação, se o resultado, né, a consequência seria a mesma, né? E sem sombra de dúvida, né? Aí eu tô falando com toda certeza mesmo, se fosse uma mãe ali do Dona Marta, eu não tô nem indo para longe, para as periferias, estou falando aqui, uma mãe do Dona Marta tendo a mesma atitude, estava na cadeia, estava presa, né? Estava algemada, sem dúvida. É essa chave que tem que virar. E eu acho que o espetáculo traz justamente essa questão de a gente precisa fazer um novo caminho, porque ficar comovido é pouco. É muito pouco. Ficar comovido não resolve. Não vai ser um spoiler isso, mas aquele momento assim, eu sinto muito que tem na peça. Aquilo ali, tipo, entrou em mim como uma flecha. Porque a gente não sente porra nenhuma, na verdade. A gente não tem noção. A gente não sabe. A gente fala, eu sinto muito. Eu tô sentindo mesmo? A gente não precisa de lugar de fala. Eu entendo o que essa expressão lugar de fala significa, mas eu, numa circunstância como essa, eu tiro ela do contexto, porque eu acho que a gente não precisa de lugar de fala, a gente precisa de lugar de ação. Boa. No último encontro que a Marielle participou, antes de ser assassinada, naquele fatídico 14 de março, era um encontro, né, de mulheres pretas. Tem uma fala da Ana Paula Lisboa, que é uma escritora que eu admiro muito, que escreve no Globo, a gente até dividia a coluna, e eu leio ela muito, eu acho a Ana Paula fascinante. E tem uma fala da Ana Paula ali com a Marielle, que ela fala, cara, às vezes eu tô de saco cheio de falar de racismo. Às vezes eu quero falar de sapato, quero falar de amor, quero falar de... Porra, que saco! Quando a Bel falou, vamos chamar a Ana, e ela já tinha comentado aqui da peça, ela tinha ficado muito tocada com a peça, e eu falei, caramba, do caralho, mas me veio essa noia. Porra, que saco! Vamos chamar a Ana para falar de racismo. Você fica de saco cheio, Ana? Você fala, não, essa é a minha luta e pronto, é isso aí, é o que temos, vambora, é isso aí. Não é uma luta escolhida, né, Maria? A primeira coisa é essa, que eu acho que não é justo. Porque não é uma luta que eu escolhi lutar, é uma luta que eu sou obrigada, que eu fui obrigada desde sempre a fazer. Às vezes fico sim, eu me vi muito numa fala
Ai, gente, eu tô ficando velha, eu esqueço o nome das pessoas importantes. Bem-vindo ao clube. A gente esquece tudo o tempo inteiro. Uma fala da Djamila, porque na época do Big Brother, que tinha metade do elenco preto, né, ela estava sendo cobrada para responder o que que ela achava do comportamento de um, de outro. Eu me vi muito numa resposta que ela deu: eu não vejo Big Brother, não sou obrigada a ter opinião sobre todas as coisas que falam dos pretos. Às vezes eu sinto um saco cheio disso, dizer, não tenho opinião ainda, não pensei sobre isso, nem vi essa notícia. Porque eu não acordo e vou ler o jornal só sobre essas questões. Isso realmente, às vezes, dá no saco, assim. Às vezes a gente quer ter uma conversa tranquila. O que me incomoda é que tem sempre uma expectativa de mim de que eu vou ter uma posição, né? E isso é chato às vezes, é um saco. Mas vir aqui para falar do espetáculo é uma coisa que me deixa muito feliz, assim, porque é um projeto pessoal, né? É um projeto de teatro que deu certo, eu fiquei muito feliz com isso. E ele tá ainda muito fresquinho em mim, né? Então tenho o maior prazer de falar sobre ele e sobre as questões que ele traz, porque são questões que estão muito presentes na minha vida no momento. Meu filho está crescendo. Essa fala do espetáculo é uma fala que eu digo para mim todos os dias. O meu filho está crescendo e eu tenho medo que ele seja confundido com uma ameaça. É uma verdade, né? Eu tenho medo. Eu às vezes fico olhando o comportamento das pessoas em volta, né, para ver o que elas vão fazer. Eu tô sempre meio assim, meio olhando para os lados, dizendo, deixa eu ver aquele ali. E esse não é? Esse é racista? Esse vai maltratar meu filho? O relaxamento é difícil. James Baldwin é que fala isso. Os jovens brancos têm a possibilidade de relaxar de verdade, né? Os jovens pretos, eles não conseguem relaxar, eles não têm a possibilidade de descanso, né? Eu gosto de falar sobre essas questões, mas não sempre, né? Eu gosto de viver também, ficar bêbada, falar bobagem. É ótimo falar porcaria, falar escatologia, essas coisas. É divertido. Você sempre quis ser atriz, Ana? Quando eu era criança, minha mãe conta que com uns 5 anos a gente assistia o Chacrinha e eu dizia que queria ser chacrete. Mas com 13 anos eu comecei a fazer teatro, assim, para me divertir mesmo, uma coisa com um grande amigo meu, Claudinho Mendes. Nós somos amigos desde a Olha, adolescência. Claudinho, queridíssimo. A gente começou a fazer um curso de teatro juntos e nunca mais paramos. E nos encontramos nesse lugar. E aí eu fui descobrindo que eu realmente quis. Mas eu já deixei de querer muitas vezes também, né? Porque essa profissão às vezes é tão difícil que várias vezes eu dizia, não quero mais ser atriz. Mas acaba voltando, né? Porque depois que funciona de alguma forma, toca a gente de alguma forma, sei lá, é um vírus que se instala ali em algum lugar, você não consegue mais parar de fazer, né? É viciante. Não é muito eu não quero mais, é eu queria não querer tanto. Exatamente. Tenta desistir, mas você não consegue. É um karma, uma praga. É isso mesmo. É um espírito. É um espírito. Ô, Ana, recentemente você estava falando que você ficou fazendo muita TV aqui e que você estava meio de saco cheio. Existe essa preocupação, né? Existe essa tomada de consciência de muita gente de, bom, peraí, vamos para um elenco aqui, tem que ter, ou metade do elenco tem que ser de pretos e nos desfiles de moda e tal. Eu me lembro de uma época que eu estava fazendo, acho que foi em 2011, eu estava fazendo uma novela, que era uma novela de época, e aí a gente, enfim, a gente está sempre naquele papel de escravo, recém-liberto, essas coisas, né? E eu me lembro de ter participado de uma conversa sobre como a televisão estava mudando, né? As relações das direções, né, com os atores estava mudando, que essa coisa antiga do grito, do maltrato, estava mudando um pouco. E aí eu me coloquei na conversa dizendo, olha, eu acho que mudou para algumas pessoas, né? Mas eu acho que, de uma maneira geral, a cultura continua. E isso não é diferente do que era quando eu comecei a fazer teatro na década de 80, entendeu? Eu lembro que a gente montou um grupo de teatro só de atores pretos, quando eu era ainda adolescente, e tinha 2 meninos que eram um modelo. Um deles era modelo da agência Ford, naquela época, era a maior agência do Brasil. E o outro estava tentando entrar na agência. E eu me lembro desse conflito que ele passou. Eu falei, e aí, você conseguiu? E ele falou, não, disseram que a cota de modelos pretos já está preenchida com o Gustavo, que era esse outro modelo. E eu já ouvi isso
há poucos anos atrás, eu não tô nem falando de 30 anos atrás, não, tô falando assim de uns 5 anos atrás, um agenciador de atores dizendo o nosso quadro de atores negros já tá, a gente não coloca ator para competir com ator, né? Aí eu falei, ué, mas tem fulana, fulana e fulana, elas não estão competindo não? Quer dizer, a competição era só entre nós, atrizes pretas maduras, entendeu? Assim, então é um conceito que é meio capenga, ele é manco, entendeu? Quantos atores vão fazer aquela novela e como é que eles são tratados e tal. É muito bom ter a Thaís Araújo como representante da mulher preta protagonista, né? Isso é muito legal. Só que a Thaís é uma, né? E nós somos tantas. Não são conhecidas no patamar, né? Quando a gente coloca a hierarquia da fama, Categoria estelar, né? Tem categoria estelar, da categoria. categoria. Eu sei o nome das Esse termo é gavetinhas. maravilhoso. Elas estão em categorias estelares diferentes. Deixa eu só explicar, Ana, para os noronhas da piada interna, é o seguinte, né? Somos aqui 3 atrizes, e quando a gente começou na TV, né? Temos todas mais ou menos a mesma idade, existia um negócio que a gente descobriu, todo mundo descobre em algum momento, que a TV Globo, ela, quando você entra, ela te coloca num negócio assim, categoria estelar, categoria protagonista, categoria coadjuvante, categoria figuração. Categoria participação. Categoria participação, entendeu? Então, você, a partir da primeira vez que você vai lá fazer o teu cadastro, o teu registro, você vai lá, você grava um texto pra TV. Eu acho que eu sempre fui categoria coadjuvante. Ah, eu também. Aí a Laís Bodansky, cara, não sei nem, acho que a Laís Bodansky deve ter pago uma multa. Me botou de protagonista no cinema, não sei, aí agora também... Te trocou de gaveta. Me trocou de gaveta, não sei o que ela fez, assim, qual cartório que ela foi pra me trocar de categoria. Mas eu me lembro que quando eu entrei, eu era categoria coadjuvante. Não, e tinha uma coisa assim, e tinha uma coisa que eu adorava, que era assim, você vai fazer participação, vou, mas tem nome teu personagem? Porque pra você fazer a enfermeira não vale a pena. Se a enfermeira se chama Dulce, aí ela já tem um nome. Porque fica no sistema Dulce, não Exato. fica enfermeira 2. Aí você se fode, Também. você fica sempre uma pessoa sem nome, anônima. Exatamente. Aí o cachê também piora se você não tem nome, se você é só a pessoa que... Exatamente. Transeunte 4, não dá. Os Noronhas estão entendendo os meandros da profissão, é isso aí. Ana, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que você aqui disse que já tinha ouvido o nosso podcast, então eu vou te pedir... Você já sabe que tem Rodrigo Maranhão no final, né? A gente se relaciona sempre por interesse com as pessoas. E a gente é nepotista também. Aí a gente aproveita tudo que a gente tem, tudo que a gente pode aproveitar das pessoas à nossa volta, a gente aproveita para sugar. Então, o Vitor e o Jordano, a gente aproveita a juventude deles. A Bel, ela dá uns 20 anos para um cara. Sim, eu conheço ele. Bel? Ah, desde a Unirio eu tô dando pra Desde ele. a Unirio ela tá dando para ele. Desde A gente acha que pega melhor, né? Vamos falar tá dando, que parece que porque não... Porque às vezes eu fico meio tensa. Dá uma modernidade. A Bel é casada há 25 anos, cara. Às vezes eu fico achando que dá uma vai agitada. ser julgado pelos jovens. Além dela se beneficiar sexualmente dele, a gente se beneficia dos instrumentos dele, cavaquinho, violão. E voz. E bota ele, voz e composição. E bota ele pra encerrar o Noronha, porque a gente fica falando às vezes, de assuntos, né? Bom, Brasil, né? Então a gente fica falando... A gente tenta não falar muito de política, a gente tenta... Mas a gente não consegue. Mas a gente não consegue, a gente tem um problema que a gente nunca consegue. Aí a gente fala assim, então a gente vai falar bastante de política, mas no final a gente vai botar o Rodrigo Maranhão com um violão, um cavaquinho e tal, não sei o quê. Igual o Jornal Nacional, que bota aquela notícia boa no final, a gente faz isso aqui no nosso podcast. Bota uma musiquinha. O Jornal Nacional termina com notícia boa desde quando? Eles sempre às vezes. De desgraça, repara. No final eles colocam alguma criança que ganhou um curso de matemática. É comum, eles... Não sabia. Não é sempre não, é às vezes. Mas aí, isso tudo porque eu me lembrei que você fez Clementina. Sim. No teatro. Fiz. E eu sou muito fã. Clementina de Jesus. Clementina de Jesus. Explica, você fala as coisas, Bel. Tem que explicar um pouco mais as coisas, Bel. Jornalismo. Ana Bis, vamos fingir que a gente é jornalista. Clementina de Jesus. Clementina de Jesus, que para mim é uma diva da música brasileira. Uma artista que só apareceu já depois de mais velha. Canta como ninguém. Enfim, me passou isso. Falei, será que de repente uma música da Clementina
Será que a Ana não quer sugerir? Aquela que pede para a pessoa sugerir já dizendo o que a pessoa deve sugerir. Exatamente, dando todas as opções para ela. Ela só tem... Da Clementina, eu acho que tem uma música que eu gostava muito no espetáculo, que era Zambi, eu acho o nome. E o Rodrigo com certeza conhece, porque é muito famosa essa música. Deixa eu ver se o Maranhão conhece. Peraí, só um minuto, só um minuto. Claro que ele conhece. Tenho certeza que ele conhece. Rodrigo tá no telefone? E aí, Jota, beleza? Maranhão, você pode vir aqui um segundo? Será da cebola. Ó, Não, o podcast não tem cheiro. senta aí rapidinho. A Ana. Oi, rapaz, tudo Conhece? bem? Sim. Caraca, você tá cheirando a cebola geral. Eu tô ouvindo, não? Vê Tem se que- você vai botar a mão de cebola no fone. Tava cozinhando? Alguém tem que cozinhar, né? Alguém Vê se tem que você fazer conhece alguma a coisa música nessa que ela tá casa, né, falando, Rodrigo? que ele- Elas estavam sugerindo de tocar Zambi, da Clementina. Eu falei, claro que ele conhece. Que é a música que tem aquele refrãozinho. Eu não quero essa vida assim, não, Zambi. Ninguém quer essa vida assim, não, Zambi. Eu não quero essa vida... Começa assim. Quando eu morrer, vou bater lá na porta do céu e vou pedir... É assim, uma coisa assim. Eu não me lembro da música agora. Quando eu morrer, vou bater lá na porta do céu e vou falar pra São Pedro que ninguém quer essa vida cruel. Quando eu morrer, vou bater lá na porta do céu e vou falar pra São Pedro que ninguém quer essa vida cruel. Eu não quero essa vida assim não, Zan. Ninguém quer essa vida assim não, Zan. Eu não quero essa vida assim não, Zan. Ninguém quer essa vida assim não, Zan. Eu não quero as crianças roubando, as velhinhas bolando uma xepa na feira. Eu não quero esse medo estampado na cara dos negros sem erinheira. Eu não quero essa vida assim não, Zan. Ninguém quer essa vida assim não, Zan. Eu não quero essa vida assim não, Zan. Ninguém quer essa vida assim não, Zan. Abre as cadeias pros inocentes, dá liberdade pros homens de opinião. Quando o nego tá morto de fome, um outro não tem o que comer. Quando o nego tá num pau de arara, tem nego penando num outro sofrer. Eu não quero essa vida assim não, Zan. Ninguém quer essa vida assim não, Zan. Eu não quero essa vida assim não, Zan. Ninguém quer essa vida assim não, Zan. Eu não quero essa vida assim não, Zan. Ninguém quer essa vida assim não, Zan. Eu não quero essa vida assim não, Zan. Ninguém quer essa vida assim não, Zan. Isso não é Noronha. Isso não é Noronha.